E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do livro Poliedro, falando um pouco sobre a relação entre as várias culturas do mundo, tá certo? Então eu quero que vocês peguem um livro de filosofia, abram lá na página 22 para acompanhar o conteúdo. Bora lá! Pessoal, cultura nós já vimos que é a forma como denominamos todas as crenças, ideias, pensamentos e atitudes adquiridas pelo ser humano com base na sua convivência e experiência em sociedade. A cultura, na prática, é o modo de viver que o indivíduo ou grupo adota como sua identidade, o que é um fator que muda ao longo do tempo. Por isso, muitas vezes é comum dentro das sociedades a ideia de que a cultura é um privilégio na qual apenas algumas pessoas têm acesso. Mas nós já vimos também que o fato é que a cultura é um bem pertencente a todos, pois todas as características apresentadas na vivência de um sujeito, de um indivíduo, de uma pessoa, ou de um determinado grupo de pessoas são consideradas cultura, já que já fazem parte de uma bagagem que o indivíduo vai adquirindo ao longo da sua vida, através da sua família, através das relações sociais, construindo o que seria uma verdade para si. Por exemplo, o fato de alguém gostar de funk não torna esse indivíduo com menos cultura do que alguém que gosta de música clássica. São apenas gostos diferentes por culturas distintas, que vêm de heranças completamente diferentes, mas é importante nós lembrarmos que as duas são equivalentes e válidas. É impossível, lembrem-se das aulas anteriores, que é impossível nós compararmos e hierarquizarmos as diferentes culturas existentes. Então, a cultura é algo que pertence a todos, pois é natural do ser humano adquiri-las e produzi-las ao longo da vida. O simples fato de estarmos inseridos na sociedade já é considerado um ato cultural. Outro fato interessante é que a cultura é também uma forma da pessoa se conhecer. Conhecer quais são seus gostos, seus pensamentos, suas objeções, através da música, de livros, de filmes, da arte em geral, dos esportes, da culinária, das línguas, entre tantas outras coisas que as culturas nos proporcionam, pode-se adquirir novas maneiras também de se pensar e agir, já que a cultura é algo transitável e que está em constante mudança e contato com outras culturas completamente diferentes. Então, pessoal, a cultura é uma forma do indivíduo ser e usar sua capacidade de mudar sua perspectiva sobre si e sobre as coisas ao seu redor, podendo ser considerada uma forma de se reinventar e aprender com o mundo, já que o sujeito moderno possui uma identidade que não é fixa. Ela transita em várias culturas diferentes, bebendo de várias fontes culturais completamente distintas. Consequentemente, o sujeito ele é composto por várias identidades, podendo transitar entre elas, fazendo então com que adote várias versões de si mesmo ao longo da vida, conforme a sua evolução, conforme a sua subjetividade, conforme os seus interesses culturais que vão modificando-se ao longo da sua passagem pela vida. Mas mesmo sabendo de todas essas características do processo de formação cultural, do que é a cultura, das diferentes culturas existentes, nos dias atuais ainda é comum nós presenciarmos casos de discriminação com a cultura alheia, dependendo de suas crenças, ideias, idiomas ou por tantas outras diferenças. Apesar de contarmos com o conjunto de direitos chamados de direitos humanos, muitas pessoas ainda sofrem com preconceito por causa dos traços culturais de sua identidade, levando-as a vivenciar situações das quais ninguém deveria ter que viver. A intolerância, pessoal, manifestada com base em princípios que adotando sobre o outro, a partir de fundamentos muitas vezes preconceituosos e errados, é um problema real
e é ainda muito comum na atualidade. Por isso faz-se necessário que nós entendermos as pessoas, buscar um processo de compreensão sobre as suas maneiras de agir, sobre as suas formas diferentes de viver, através da convivência, através da vivência que eles tiveram e de suas influências, que na maioria das vezes acabam comungando com alguns aspectos que se assemelham à nossa própria cultura. Então, por isso elas devem ser mais do que respeitadas, porque somente assim todos os grupos poderiam coexistir de forma harmoniosa e pacífica. É de grande importância entender que são as singularidades de cada sujeito, de cada indivíduo, que tornam nosso planeta tão rico de cultura e cheio de diversidade. É necessário, galera, a gente entender que as sociedades, as comunidades, as civilizações e os diferentes povos em geral têm culturas diferentes e que isso não significa que os costumes de outros países são melhores ou piores do que os nossos, só que são apenas diferentes. As culturas são diferentes em razão também das circunstâncias, por exemplo, geográficas, psicológicas, biológicas que foram nutridas e nesse cenário cresceram e se desenvolveram. Entretanto, a cultura pode ter sua lógica própria e ao mesmo tempo viva e dinâmica. Ou seja, por mais que os hábitos sejam determinados em certa medida pela biologia e pela geografia, a cultura de um povo nunca será submetida a regras fixas. Somos diferentes, consequentemente nós agimos diferentes, e certos costumes nos causam estranheza de verdade no primeiro momento. Então precisamos nos afastar de qualquer tipo de postura etnocêntrica possível. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, postura etnocêntrica, o que é isso, pelo amor de Deus? Etnocentrismo, gente, é uma palavra que designa uma forma de enxergar, a outra etnia. Então, com base na própria etnia. É como se a gente estivesse comparando a realidade de outra cultura, de outro povo, de outra raça a partir do nosso. A visão etnocêntrica de mundo não permite ao observador de uma cultura reconhecer a chamada alteridade e faz com que ele estabeleça a sua própria cultura como ponto de partida e referência para quantificar e qualificar as outras culturas. Professor, o que é alteridade? Pessoal, alteridade basicamente é a relação que existe entre as diferentes culturas. É a gente entender que a cultura do nosso vizinho, a cultura do meu primo distante, a cultura do meu amiguinho que eu conheço pela internet lá do outro lado do mundo, ela foi gerada sobre condições específicas. Eles têm a própria história, eles têm a própria cultura, a própria maneira de pensar, a própria maneira de agir, e que foram constituídas de formas e maneiras e tempos completamente distintos da nossa. Então é necessário a gente aprender a ter uma postura de compreensão, de entendimento, de buscar entender como ela funciona, para a partir disso nós podermos analisá-las de verdade. Disso se resulta, a grosso modo, que o observador etnocêntrico, quando seja um observador que ele não procura compreender o outro e acha que apenas a sua postura está correta, ele se coloca numa situação de superioridade aos demais e em aspectos culturais, religiosos e étnico-raciais, ele se coloca como o topo dessa hierarquia, ou seja, o superior. Isso aconteceu, por exemplo, quando os portugueses vieram colonizar aqui a região do Brasil. Os portugueses disseram que a religião deles era superior, que a língua deles era superior e que toda a cultura que já existia aqui no Brasil deveria ser esquecida. Isso não é correto. A palavra etnocentrismo é uma palavra extremamente forte, que na prática é aquela que vê o mundo com base na sua própria cultura, desconsiderando completamente as outras culturas e colocando a sua cultura como superior. Então, pense comigo, será que o português é superior ao inglês? Que o inglês é superior ao japonês? E assim por diante? Não, pessoal, são línguas diferentes, utilizadas em locais diferentes.
Até a forma como nós aprendemos essas línguas são completamente distintas. Então não tem como comparar e hierarquizar coisas de naturezas tão heterogêneas, quase que impossíveis de serem colocadas na mesma e quantificadas da mesma forma. É preciso entendermos que existem diversas culturas no mundo, e mesmo quando elas nos parecem estranhas ou até desumanas, são práticas das quais eles convivem cotidianamente e inclusive aprovam entre si. São aspectos culturais ligados ao desenvolvimento próprio dessas sociedades e não devem ser analisados a partir dos nossos parâmetros, a partir dos nossos modelos. Tá certo? Isso seria uma postura de alteridade e não de etnocentrismo. Então, sabendo disso, pessoal, gostaria que vocês fizessem as atividades lá nas páginas 23, 24 e 25. Lembrando que a página 23 e 24 são 2 textinhos aí para vocês fazerem a leitura, e na página 24 e 25 tem de fato a atividade de interpretação, beleza? Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima videoaula.